A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no terceiro dia da campanha, com o tema Minha Família no Altar de Deus, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que um infiel. Samuel fora devolvido ao Senhor. Um dia perante o sacerdote Eli, Ana, que não se conformava com sua esterilidade, orou pedindo a Deus um filho. Mas agora apresentava-lhe o filho Samuel, dizendo: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Essa concepção corresponde corretamente ao propósito de Deus. Devem ser criados como devem ser devolvidos a Ele, para servi-lo em demanda da vida eterna. Devem ser objetos de um cuidado contínuo, de ensinamento dedicado, de oração e fé. Parte dos pais. Deus está interessado nisto. Aspectos do plano divino sobre a família. Deus quer que seu plano seja executado pelos nossos filhos, como prolongamento da família, como parte da sua igreja. Os pais de Samuel consideravam isso e corresponderam aos intentos divinos. Deus deseja que a família seja instrumento de bênção para a igreja e para o mundo, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus filhos, para que soubessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus. Salmo 78, versículos 5 e 7. O plano de Deus para a família de Eucana foi satisfeito através do poderoso ministério de Samuel, da infância à velhice. Observe alguns planos de Deus para a família de Eucana. O poderoso ministério de Samuel, da infância à velhice. A família que honra a Deus na sua fé e no ardente desejo de ver nossos filhos dedicados à obra. Vejamos, devemos reconhecer que os filhos são dádivas do Senhor e que eles pertencem por direito soberano muito antes de os dedicarmos ao Pai, mas permanece conosco para nossa alegria, o que deve ser aceito como otimismo e fé. Os filhos que entregamos a Deus podem ser considerados como Ele emprestados. Deus nos retribuirá com abundantes bênçãos. Além disso, o êxito dos nossos filhos, da sublime obra de encaminhar almas preciosas para Deus e para o céu, já é sobremodo gratificante. Os filhos que são educados no caminho do Senhor podem aprender a adorar a Deus, à infância. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, também lemos: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O ambiente familiar é o mais apropriado para a adoração a Deus.
Só através da adoração, da comunhão com Deus e do bom exemplo de fé em família, para corresponder o plano divino, como inspiração aos filhos, para o ministério sagrado, para o engrandecimento do reino de Deus. A igreja não foi instituída para uma época, para uma geração, mas para continuar e propagar-se por sucessivas gerações até a volta do Senhor. É fundamental que a família adore a Deus, pois se não houver adoração entre os familiares, também não haverá igreja. Pode haver ajuntamento sem adoração, ou seja, ausência de espiritualidade. Essa dissonância produzirá uma igreja morna. Constituiu-se caminho para a apostasia, um dos sinais que presentearão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sem adoração a Deus, a reunião na igreja será marcada de formalismo e irreverência, sem qualquer aceitação divina. Pode significar vir ao templo, sem vir de fato ao culto. Assim diz o Senhor: quando vistes para compareceste perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viestes pisar nos meus átrios? Isaías capítulo 1, versículo 12. Meu irmão, empenha-se pela salvação de sua família. Ore por ela, mesmo antes de dormir. Feliz a família que satisfaz o plano divino. Como lemos nesta mensagem, é dever do pai e da mãe instruir o filho no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. É dever do pai e da mãe orientar os filhos e levá-los até o Senhor Jesus Cristo. Vivemos dias difíceis nessa terra. Dias que pedimos a Deus misericórdia devido a essa pandemia. Não só essa pandemia, mas também a violência doméstica, que tem acabado e destruído muitos lares. Vimos nos noticiários mães tirarem a vida dos seus próprios filhos, pais tirarem a vida dos seus próprios filhos. Família inteira destruída por falta de amor, por falta de temor, por falta de estar na presença de Deus. Filhos desgarrados, que vivem conforme a sua vontade, que não respeitam os seus pais, que não estão sob a direção de Deus. Mas quando o pai e a mãe orienta, educa e ora pelo seu filho, e através da sua vida é exemplo de fé, de comunhão com Deus, este caminho será diferente, porque terá o agir de Deus, o agir do Espírito Santo. E mesmo que seu filho se desviar do caminho de Deus, ele retornará, porque ele conheceu dentro do lar da casa a dedicação ao servir a Deus, a dedicação a estar na comunhão, estar na presença de Deus. Muitos são os dias que vamos passar ainda nesta terra. Mas qual o dia que você quer passar? Na presença de Deus ou fora dela? Ensinando seus filhos a buscar ao Senhor, a ter fé. A nossa vida é exemplo. Os filhos veem em nós. Eles buscam em nós também a presença de Deus. Através do louvor, da oração e do amor que você trata seus filhos, a presença de Deus está dentro do seu lar. Com paciência, porque hoje os jovens, adolescentes, quem tem filho adolescente dentro de casa, sabe do que estou falando. O vício nesses jogos, na internet, tem afastado os nossos filhos da presença de Deus. Mas é dever do pai e da mãe orar pela madrugada, orar pela manhã, para que Deus venha libertá-los, para que o Espírito Santo mostre para eles que este não é o caminho correto. É dever do pai e da mãe orar pelos filhos pela manhã,
pelo entardecer e pelo anoitecer, continuar orando pelos seus filhos durante a madrugada. Porque aquele que não cuida dos seus é pior do que um infiel. Negou a fé. Não viver só a palavra de Deus na teoria e sim na prática. Sermos praticantes. Como Samuel. Os pais de Samuel foram praticantes da palavra de Deus. Quando Ana orava para que Deus lhe concedesse um filho, todos os a família de Eucana subia para o templo, uma vez do ano. E chegando ao templo, Ana orou, sussurrou. O sacerdote ali pensou que ela estava embriagada, mas Ana falou que não estava embriagada, e sim pedia a Deus um filho. E ele falou que Deus conceda a sua petição, porque ela fez uma oração sincera, uma oração em lágrimas perante ao Senhor. Uma oração que o coração de Ana estava quebrantado na presença de Deus. E é essa oração que devemos fazer para o Senhor. Uma oração com sinceridade, uma oração com quebrantamento do coração. Samuel nasceu, foi criado, foi devolvido ao Senhor. Ana o devolveu. Ana falou, por este menino orava eu. Ele foi criado no templo onde o sacerdote se encontrava afastado de Deus e sua família. Mas Samuel, fez a diferença, porque Deus falou com Samuel. Deus escolheu Samuel para ser o sacerdote sobre o seu povo. E Deus tem escolhido ainda homens e mulheres para fazer a diferença nessa terra. Homens e mulheres que não temem a afronta do inimigo, que estão dispostos a levar o evangelho. Aonde essa campanha estiver chegando, em todos esses grupos do Facebook, em todos esses grupos do WhatsApp, há uma família que serve ao Senhor. Há uma família que ora a Deus e tem propósito na presença de Deus. Todas as famílias têm que ter propósito na presença de Deus, de instruir seus filhos no caminho do Senhor Jesus Cristo, de orientá-los, de ser exemplo na presença deles. E que Deus continue nessa campanha, levantando homens e mulheres dispostos a levar o Evangelho, a pagar o preço, a orar, a buscar o Senhor. O Evangelho de salvação. Vamos levar aos nossos filhos o Evangelho da vida eterna. Porque assim ele vai passar também para os seus filhos. O que aprendeu dentro da casa dos seus pais é de geração em geração, levando a esperança de nosso Deus, levando até eles a salvação. Vivemos dias difíceis, mas devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor com toda a sinceridade que há dentro do nosso ser. E instruir nossos filhos no caminho que deve andar. Guardá-los, orientá-los no propósito divino, na orientação de estarem na presença do Senhor. Se o seu filho desviou da presença de Deus, continue orando por ele. Aonde você não vai, a sua oração chega. Aonde seus pés não alcançam, alcança os pés do Senhor. Continue entregando em oração. Deus amado, Deus eterno, vai de encontro de todos os pais que estão apresentando seus filhos dessa campanha, sendo as crianças, os jovens, os adolescentes, sendo seus filhos que desviou da tua presença, que se encontram no tráfico, no uso das drogas, na criminalidade. Vai libertando, vai restaurando as jovens também que estão na pornografia, que estão na prostituição. Guarda os casais, liberta o esposo adúltero. Traga de volta uma família reunida na tua presença, que preste um culto de adoração. Ó Deus eterno, Deus amado, entregamos as famílias na tua presença, entregamos os lares na tua presença, entregamos todos aqueles que buscam com sinceridade, o coração quebrantado à tua presença. E que a tua presença, os teus preceitos divinos estejam em todo lar, em cada intercessor que está aqui gravando o seu áudio nesta campanha.
neste grupo de oração estabelecido para te adorar e para te glorificar, em cada família que está sendo apresentada, em cada jovem que a sua mãe está apresentando nessa campanha. Oh Deus eterno, Deus querido, continua agindo com misericórdia em cada lar, em cada família. Glória a Deus. Deus entra no lar quando nós abrimos o nosso lar na oração, na fé e na comunhão com Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.